Olá, everybody, tudo bem com vocês? Teacher William here. Saberes culturais. Estamos com saberes culturais de novo, pessoal. Vamos falar hoje, não de top 10. Hoje nós vamos falar de um vídeo um pouco diferente. Nós vamos trabalhar de uma outra forma. E você já parou para pensar como nascem as lendas do folclore? Se não, a gente vai pensar junto agora. Primeiro, o que é folclore, tá? Folclore é um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas, blá, 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 e um monte de coisa que geram a identidade social de um povo. Geralmente são manifestações populares, então basicamente vem das camadas mais baixas da sociedade. Nós pé de barro, podemos dizer assim, né? E esses costumes são passados por muito tempo, por muita peneira, e muda, e tem jogo, tem ritmo, e muita coisa se passa para formar essa identidade, esse conjunto de folclore. Folclore também pode ser usado para designar a ciência que estuda as tradições, tá bom? Bom, vamos falar agora do nosso tema. Como nascem as lendas do folclore? Primeira coisa, folclore, você já parou para pensar nessa palavra? Essa palavra não é uma palavra da língua portuguesa. Ela é uma palavra de uma origem mista, de alemão antigo com inglês saxão. A palavra folk se pronuncia folk nas duas línguas. A palavra folk significa povo, pessoas. Já a palavra lore é no inglês antigo, que significa tradição, conhecimento ou saberes. Então, se a gente juntar tudo isso daí, sim, houve uma coisa chamada aglutinação, então colou as duas palavrinhas, é algo que acontece muito no alemão, tá? Juntou as duas palavrinhas, virou folclore, que significa conjunto de saberes ou conhecimentos populares, tá bom? Mas voltando ao nosso tema, como nasceram os personagens de um folclore? Não é muito difícil. As lendas são baseadas em mitos que vêm de culturas antigas. São passadas de geração em geração, ou seja, de avós para pais, de pais para filhos, e acabam sofrendo modificações nesse meio tempo. Sabe aquele velho ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos isso que acontece. As lendas vão se modificando, vão se trabalhando, até chegar ao que a gente conhece hoje em dia. E como nós temos uma cultura miscigenada, então uma cultura misturada, então nós temos personagens que são de origem de várias populações. Em especial, a população branca caucasiana, europeia, a população indígena e a população africana. Quer ver se isso é verdade mesmo? Basta você pensar. A grande maioria dos personagens que trabalham protegendo as florestas são personagens que têm algum traço ou alguma aparência da cultura indígena. Já os personagens que geralmente trabalham contra a injustiça, contra os mais fracos, geralmente são personagens de origem africana. Lógico, tem outros também. No caso dos caucasianos, existem mais influências do que lendas propriamente dito. No caso do lobisomem, por exemplo, que é uma lenda de origem europeia, diz que o sétimo filho de um casal se tornaria lobisomem se ele fosse homem. Isso é meio contraditório, mas enfim, essa lenda basicamente foi criada para impedir os casais de terem muitos filhos. Isso acabou gerando um movimento muito curioso, porque muitos dos casais, quando viam que o sexto filho era uma menina, eles não registravam esse filho, essa filha no caso. Eles não registravam, eles não batizavam, à espera de que viesse um sétimo filho. Se caso esse sétimo filho fosse homem, na hora de fazer o batismo, eles batizavam os dois juntos, mas invertiam as idades, para a menina ser o sétimo filho. E não ter aquela história de o sétimo filho virar lobisomem. Para mudar um pouco essa cultura, né, foi criado também outra adaptação do conto do lobisomem, da lenda do lobisomem, de que crianças que fossem batizadas não se tornariam mais lobisomens. Então isso aí deu uma modificada. Mas existem pessoas que acreditavam na primeira versão do sétimo filho, então fazia aquele jogo para poder registrar o filho ao contrário, e tinha pessoas que acreditavam na questão de que nenhum batizado se tornaria lobisomem. Tá? E hoje nós temos esse conjunto maravilhoso, essa identidade social que veio do conto boca a boca, geração a geração.
até chegar no que a gente conhece hoje. Temos vários personagens, nós temos uma cultura riquíssima, uma cultura que vale muito a pena ser trabalhada, ser comentada e ser ainda assim pesquisada. Creativity Time, hoje eu mudei de Activity Time para Creativity Time, porque vocês vão criar. Na nossa família aqui, eu, minha esposa e meu filho, nós temos um personagem que nós criamos. O personagem se chama Velho da Vila, que nada mais é do que um senhor que pega os brinquedos que ficam esparramados pela casa e levam para as crianças carentes. Ou para outras crianças, né? Dependendo de como você for ver. Esse personagem não é um personagem ruim, mas apenas pelo fato de meu filho entender que ele vai levar os brinquedos que ficaram espalhados embora, meu filho já tem outra visão. Porque essa é a função das lendas no seu original. Elas foram criadas para impedir que as crianças realizassem coisas que os adultos não quisessem. Se você parar para pensar, a maioria dos contos dos irmãos Grimm são assim. Baseados em histórias que eram contadas para impedir que as crianças saíssem sozinhas para as florestas, por exemplo. Certo? E agora você vai criar o seu personagem. Eu quero que você crie um personagem folclórico. Você vai escolher uma das 3 origens e você vai criar um personagem folclórico e contar a história dele. Essa atividade eu gostaria muito que vocês entregassem, por favor, por vídeo ou por áudio. E mandasse, lógico, se você puder, o desenho do seu personagem. Tá bom? Eu fico esperando. Dá um like se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tema. Deixa aí seu gostei. Deixa um comentário aí se você quer saber de algum personagem, se você tem curiosidade de uma contação de história de um personagem diferente. Deixa aí pra gente conhecer e saber o que vocês querem para os próximos vídeos também. Eu fico muito feliz de gravar Saberes Culturais. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso. Tá? Então, espero a atividade de vocês lá na plataforma, ok? See you there! Bye, bye!